Nós vamos agora te apresentar ou trazer uma visão geral do nosso curso de AI Driven Development. Nessa aula, eu quero passar por cada um dos cursos aqui da nossa trilha e eu quero, em alguns cursos, falar de forma mais resumida e passar de forma mais rápida, dando uma visão geral desse curso, e em outros cursos eu quero te mostrar alguns detalhes internos de coisas que você vai ver naquele curso e eu quero já adiantar para você já ir criando uma expectativa muito legal daquilo que nós vamos aprender durante essa trilha. Primeira coisa que eu queria falar para você é esse curso que você está assistindo agora, que é a Introdução ao Desenvolvimento com Inteligência Artificial, que nós vamos ter algumas mensagens importantes, aulas importantes como essa, divisão geral do nosso curso. Eu vou falar, por exemplo, de alguns avisos, coisas que eventualmente podem te ajudar durante toda a jornada, e nesse curso a gente vai trazer alguns fundamentos que são opcionais. Se você não quiser assistir, basta marcar a aula e ir para frente, não tem problema, que eu vou te explicar e te mostrar mais como um efeito de curiosidade, mas também ajuda a você entender como as coisas funcionam por baixo dos panos. Eu vou te falar como que um chat GPT da vida, né, um modelo GPT baseado em Transformers funciona. Vou te mostrar o princípio por trás. Eu sei que é muito detalhe, e coisas que eventualmente você não vai precisar no dia a dia, mas como eu disse, é um conteúdo opcional. Se você quer assistir, você assiste, e lá tem algumas outras aulas que podem te ajudar a entender o funcionamento dessas ferramentas modernas de codificação. Beleza, dito isso, o nosso segundo curso, ele é um curso estranho porque a gente começa com um projeto, que é o projeto zero. Por que eu coloquei como projeto zero e não como projeto 1? Porque esse projeto não é um projeto de codificação. Poxa, Léo, eu estou entrando num curso de desenvolvedor para desenvolvedores utilizando inteligência artificial, com arquitetura. E sim, você vai perceber que a gente vai ter muita coisa de arquitetura, vários exemplos de projetos de codificação para desenvolvedores, não é para quem é leigo, mas eu quero mostrar para você que essas ferramentas, especificações, né, Spec Driven Development, Skills, MCP, servem para absolutamente qualquer coisa. Serve para você automatizar um fluxo de geração de vídeos com IA, serve para você automatizar a criação de imagens com inteligência artificial, dá para você fazer o uso de, sei lá, de planilhas, daquilo que você quiser usar com essas ferramentas. E eu pensei em um exemplo muito legal que a gente vai integrar o Instagram, vai precisar integrar transcrição de vídeo, vai fazer várias coisas dentro de um projeto que não é um projeto de codificação, mas é um projeto que usa essas ferramentas, e o objetivo desse curso é te dar uma visão geral, como se fosse um trailer, do uso de MCP, Skills e Spec de uma forma muito rápida, você já ter experiência com essas técnicas para depois você entrar de fato nos conteúdos mais técnicos de programação. Então, o próximo curso que nós vamos falar vai ser um curso de agentes, skills e engenharia de contexto. Para pensar o seguinte: tudo que nós vamos trabalhar nessas técnicas modernas tem a ver com contexto, contexto, contexto. Porque os modelos, eles melhoraram do ano passado para cá, mas o que mais melhorou foi as ferramentas que ficam na frente dos modelos de IA. Então você usa lá o Opus, por exemplo, usa o ChatGPT versão 5.5. Esses modelos são muito bons, mas as ferramentas que ficam ali na frente do modelo, essas ferramentas são ferramentas que evoluíram muito, e basicamente o que elas fazem é gerenciamento de contexto. Quando você cria uma skill, uma habilidade, pense aí, por exemplo, uma habilidade de criar um padrão de projeto na tua aplicação, ou uma habilidade de corrigir erros de concordância em uma redação no Enem. Tudo isso podem ser traduzidos em habilidades específicas para a IA fazer uma determinada tarefa. Se você documenta uma habilidade para a IA desempenhar e você joga essa habilidade no topo do contexto, isso aqui vai ganhar uma relevância estatística muito grande. E ele passa a obedecer aquilo que você colocou dentro dessa habilidade, exatamente porque ali tem um maior peso estatístico, e basicamente o que você está fazendo é colocar uma habilidade no contexto para a IA seguir aquilo que foi orientado naquela habilidade. Um outro ponto também
é a parte de skills. Skills que são essas skills não, a parte de especificação que a gente vai ver mais lá na frente. Também tem a ver com gerência de contexto. Quando você cria as tarefas e cada tarefa é executada, por exemplo, como subagente, você também está gerenciando o contexto. A ideia do harness, que é a parte de verificação, de sensores, de testes, para garantir que o resultado final terá a maior qualidade possível, também tem a ver com gestão de contexto. Quando um erro acontece e aquele erro é jogado para dentro do contexto, a IA vai desviar o fluxo para resolver aquela mensagem de erro que foi postada. Ou seja, você está todo o tempo trazendo para o contexto aquilo que é mais relevante. E por isso que hoje a gente consegue passar um processo de 2 horas, 3 horas, um processo longo e ainda assim ela entregar um resultado muito bom. Então, isso tem a ver com gerência de contexto. Depois a gente vai falar sobre arquitetura de engenharia agêntica. Vamos falar de Spec-Driven Development, como que a gente pode quebrar processos longos em vários passos dentro de uma especificação, e também aqui nós falaremos sobre harness, tá? Que é a parte de verificação desses sensores para nos ajudar aí, que já está embutido nessas ferramentas, né? O Codex é uma ferramenta de harness, o Cloud Code também é uma ferramenta de harness. Todas essas IAs têm embutido dentro dela o harness, mas a gente vai tocar também nesse assunto dentro desse curso. Depois nós vamos entrar em um projeto chamado Banco de Ideias. Só para mostrar para vocês, ó, aqui tá todas as specs que nós criamos ao longo desse curso, que já foi gravado, já está publicado e está aqui desde criar o projeto, registrar o usuário, login de usuário, personalizar a aplicação para esse projeto, cadastro do tipo de ideias, a parte do módulo de IA, colocar módulo de voz dentro dos nossos inputs nos formulários para o usuário narrar ali as ideias e ele ir processando. Então, a gente tem aí uma sequência de todas as specs que nós fizemos dentro do projeto. Inclusive, eu já gravei um vídeo que eu executo todas elas de uma vez só para recriar o projeto inteiro usando subagentes. Gente, isso é muito legal e aqui você vê o poder que nós temos dentro do uso de especificações a partir não só do curso, que a gente já vai falar de vários fluxos reais de aplicações, mas também dentro de um projeto que nós criamos. Depois a gente vai entrar em um dos cursos que, na minha visão, é um dos mais importantes, que é o curso de arquitetura de software com IA. Tá? Na verdade, a gente vai aprender arquitetura de software e vai aprender a aplicar essa arquitetura de software usando inteligência artificial, com todas as ferramentas. Spec-Driven Development, com a parte de skills, com a parte de MCPs, tudo que a gente tem à disposição a gente vai usar para aplicar as nossas arquiteturas. Por quê? E aqui eu queria detalhar um pouco mais esse curso para vocês nessa introdução, porque a gente está vivendo uma era que precisa-se de pessoas que entendem mais do todo, entendem mais de arquitetura. Por exemplo, existe uma citação muito legal que diz o seguinte, ó, 95% das palavras sobre arquitetura de software são usadas enaltecendo os benefícios da modularidade, e poucas, se algumas, tratam de como alcançar isso, né? Alcançá-las. E aí, o que nós vamos fazer aqui no nosso curso é aprender a aplicar a arquitetura modularizada, que vai te ajudar até você aplicar microserviços, outros padrões arquiteturais mais avançados. Nós vamos aprender como fazer isso na prática. E para aprender como fazer isso na prática, precisa aprender como que esses padrões funcionam, entender os porquês, e aí sim você vai conseguir aplicar isso através de skills e de specs. Então a gente vai passar por esse processo e nós temos aqui um roadmap que nós vamos falar tanto da parte estratégica, como da parte tática e também da parte operacional. Quando eu digo estratégica, gente, é te ensinar como que você pode transformar requisitos de software de um cliente em uma aplicação modularizada, com as regras de negócio no lugar certo. E tudo isso a gente vai vendo de forma cada vez mais profunda, mais para o meio, para o final do curso, que é quando nós vamos realmente entrar numa pegada mais arquitetural para te ensinar não só a trabalhar com ferramentas de IA, não só usar as técnicas mais modernas, mas também entender a arquitetura e como juntar isso de uma forma extremamente poderosa. A gente vai falar sobre a parte estratégica, entender como que o negócio é dividido em subdomínios e como que esses subdomínios podem ser mapeados para aplicações, usando 3 ferramentas estratégicas, né? Contexto delimitado, mapa de contexto, linguagem ubíqua. A gente vai falar sobre detalhes de infraestrutura. Será que a minha aplicação é uma aplicação monolítica? É uma aplicação de microserviços? Será que, na verdade, isso é a mesma coisa de ser uma aplicação modular?
Não, na verdade é diferente. A gente vai falar sobre aplicações modulares. Nós vamos mostrar como que você pode conectar esses módulos da sua aplicação de uma forma correta para que você não crie um acoplamento ruim da sua aplicação. Nós vamos falar de arquitetura limpa. A gente vai mostrar para você o que realmente importa no ponto de vista da arquitetura limpa. A gente vai dizer, ó, isso aqui é o que importa, gente. Negócio, a tecnologia, a fronteira de software, tudo isso é fundamental para você entender como criar um software de qualidade. Eu vou te ensinar também que nem sempre ter uma arquitetura limpa significa que você tem um código que é modularizado. São coisas distintas e nós vamos aprender isso. E eu vou mostrar para você, quando você tem um software realmente modularizado, dá para você criar arranjos arquiteturais diferentes para cada módulo, mas eu estou falando da parte mais para o final do curso, não o começo, que será mais simples, a gente vai introduzindo tudo isso de uma forma bem tranquila, certo? Vou falar sobre casos de uso, como que a gente implementa as regras, como que na prática isso funciona, né? O caso de uso chamar as suas regras e indiretamente chamar a parte de infraestrutura. Nós vamos falar sobre ferramentas táticas, lembra que eu falei estratégico, tático e operacional? Eu vou te mostrar como criar uma modelagem de domínio rica e que de fato vai ter as regras de negócio no lugar certo. Eu vou confrontar com modelos arquiteturais que muita gente usa no mercado e que separa muitas vezes até violando a própria orientação a objetos. Eu vou mostrar por que isso. E a gente vai também não só falar de teoria, mas vamos falar de prática, de a parte operacional. Vou te mostrar como que a gente cria um módulo compartilhado na nossa aplicação, onde a gente vai colocar os módulos de negócio, as nossas aplicações, front-end, mobile, back-end, como que a gente vai ter os módulos lá de autenticação, módulo de filiais, módulo de produtos. Vou te mostrar estruturas de pastas, te explicando bem, de forma muito clara, como tu pode organizar as pastas dos módulos da tua aplicação. Vou falar as estruturas que nós criamos de um projeto validado, muito bem estruturado, que a gente recriou ele todo com inteligência artificial dentro do nosso curso para que você saiba exatamente como criar as bases do teu projeto. Ou seja, você vai aprender inteligência artificial, mas você vai aprender muito, mas muito sobre arquitetura também. Porque esse é o novo profissional. As pessoas vão querer que você tenha um conhecimento muito mais transversal. Não é só sobre aprender frameworks. Eu sou um especialista em React, sou um especialista em Angular. Não, você tem que saber muito mais do que Angular. React tem que saber como que vai eventualmente criar filas de mensagens, como que os casos de uso se comunicam entre si. E tudo isso tem a ver com arquitetura e tudo isso também será abordado aqui no nosso curso, tá? Então a gente vai ter exemplos específicos de classes que nós vamos criar, como que a gente vai fazer o tratamento de erro da nossa aplicação e exemplos. Vamos falar sobre padrão CQRS, vamos também entrar em módulos específicos, como que a gente vai implementar um módulo de autenticação, como que a gente separa esse módulo dos demais módulos da nossa aplicação. Então tudo isso dentro do curso que eu mencionei, que é Arquitetura com Inteligência Artificial, e nesse curso nós vamos trazer uma série de skills, uma série de padrões implementados para que você possa pegar aqueles padrões implementados através de habilidades e já conseguir utilizar isso no teu projeto. E falando em projeto, logo na sequência nós vamos ter um projeto chamado de finanças pessoais. Gente, apesar de ser um domínio relativamente conhecido, um projeto de finanças pessoais, esse projeto não é um projeto que você está pensando. Nós temos um projeto extremamente modularizado, com padrões de projetos usados em grandes aplicações, como por exemplo o CQRS, que é quase que uma espinha dorsal do nosso curso, além do DDD e da arquitetura limpa que a gente vai aplicar. E aqui eu vou mostrar para você como que tu consegue separar software modularizado. Eu diria que pouquíssimos desenvolvedores conhecem e sabem fazer isso e conhecem como modularizar uma aplicação de forma correta. E é isso que nós vamos aprender. Eu sei que é um conhecimento avançado, não é um conhecimento que as pessoas estão acostumadas e talvez gere um certo desconforto, mas é um conhecimento extremamente importante para essa área de IA. Léo, por quê? Por que eu precisaria pensar em modularização? Imagina que tu está codificando muito mais rápido, com o código sendo gerado e várias funcionalidades surgindo ao mesmo tempo na aplicação. Quanto mais modularizada for a tua aplicação, maior é a possibilidade de paralelizar e crescer uma aplicação que de fato tem módulos muito bem definidos. E por isso a gente vai modularizar essa aplicação criando vários módulos, módulo de transação,
módulo de recorrência, módulo de cartão de créditos, módulo de categoria, módulo de contas, módulo de autenticação, módulo de o Financial Hub, que é um hub que vai juntar vários dados de outros módulos para gerar relatórios e dashboards, tudo isso dentro de uma aplicação. E também vai ter um módulo de Assistant, que é um módulo de inteligência artificial que quando você narra ali, dizendo o que é que você quer fazer, ele vai interpretar aquilo que você narrou e vai chamar funcionalidades através de comandos de voz. Tudo isso dentro de uma aplicação extremamente modularizada, super bem definida do ponto de vista arquitetural, que vai servir de template, de referência para você usar em projetos mais complexos, caso você queira. E nós temos no final alguns cursos como Fundamentos de Cursor, Engenharia de Prompt e Entendendo MCP, tá? E provavelmente a gente vai ter outros conteúdos no futuro que você vai eventualmente sendo acrescentados por solicitação dos nossos alunos ou mesmo porque a gente entende que são conteúdos importantes. Tem um que está na minha mente que a gente está preparando, é migração de sistemas legados, que no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não existe, mas eventualmente se você olhar pode ser que já tenha sido criado e publicado. Então, essa é uma visão geral do nosso curso para você entender um pouco daquilo que a gente vai ver. Eu espero que a gente atenda às tuas demandas, tanto de codificação, né, para você que é um desenvolvedor já de mercado, que a gente atenda às tuas demandas de arquitetura e atenda às tuas demandas de como aplicar de forma correta essas técnicas para desenvolver com inteligência artificial. Então era isso que eu tinha para comentar com vocês nessa visão geral e panorâmica da nossa trilha de AI Driven Development.